Pessoal, vamos a uma série agora de exercícios do que a gente chama de dióptros planos. Nada mais é do que uma lâmina de material transparente, por exemplo, vidro ou acrílico, ou mesmo água, um lago, por exemplo, separado por um outro meio, por exemplo, vidro e ar e acrílico, ar e água. E acontece uma coisa curiosa num dióptro plano. Um objeto colocado dentro de um dióptro plano, por exemplo, dentro da água, para quem está no ar, esse objeto parece estar a uma profundidade menor. Talvez você já tenha observado isso na piscina. Uma pessoa dentro da piscina, ela parece estar mais próxima da superfície do que realmente está. Esse é o efeito do dióptro plano. Um peixe dentro do aquário, também olhado por cima do aquário, ele vai parecer mais próximo da superfície do que realmente ele está, da superfície de separação. E o contrário acontece. Imagine que é o peixe olhando para você, você que está no ar. Aí acontece o contrário, ele vai te ver mais afastado da superfície do que realmente você está. Isso depende da relação entre os índices de refração dos meios 1 e 2. Isso então se chama dióptro plano. Na verdade, dióptro plano é uma superfície plana que separa dois meios transparentes. Tá legal? A gente pode simplificar assim. Bom, nós em geral vamos chamar de P minúsculo, a distância do objeto até a superfície de separação, esse P minúsculo aqui. E nós vamos chamar de P', a distância da imagem à superfície de separação. Tá legal? E nós vimos lá nas aulas que a relação entre P' e P é essa aqui, ó. P' sobre P é igual ao índice de refração do meio onde está o observador, que no caso é aqui, ó, sobre o índice de refração do meio onde está o objeto, que nesse caso é aqui. Essa é a relação que a gente vai usar para resolver os problemas de dióptros planos. Então esse é um breve resumo, mas nós somos mais detalhados lá nas aulas, que eu espero que vocês tenham assistido. Vamos então aqui a um primeiro exercício. Na figura vemos um peixinho P, aqui ó, no interior de um aquário e a 13 centímetros de profundidade em relação à superfície da água. Ele está aqui ó, a 13 centímetros da superfície da água. Pedro Henrique, o dono do peixinho, cujos olhos estão a 50 centímetros da superfície da água, olha, isso aqui é 50 centímetros, né? O vê olhando da posição O, sendo o índice de refração da água igual a 1,3 e o índice de refração do ar igual a 1, pede-se, item A profundidade aparente com que Pedro Henrique vê o peixinho. O peixinho está a 13 centímetros. Mas como a gente acabou de dizer, quando você olha um objeto dentro da água, ele parece mais raso, né? Parece estar mais perto da superfície. Então vai ser certamente menos que 13. E no item B ele pergunta a altura da superfície da água com que o peixinho vê os olhos de Pedro Henrique. Nós acabamos de dizer que quem está dentro da água vê o objeto fora dela, mais distante. Como os olhos de Pedro estão a 50 centímetros da superfície da água, o peixinho vai ver os olhos de Pedro a mais de 50 centímetros. Correto? Vamos então resolver esse exercício. Bom, vamos lá, o item A. O Pedro Henrique, nesse item A, é o observador, correto? E o N do observador, quer dizer, o índice de refração do meio onde o observador se encontra, é o ar e, portanto, vale 1. O peixinho é o objeto observado. Então, o índice de refração do meio onde o objeto está, é a água, é 1,3. Isso é dado no enunciado. Ok. O P, que é a distância do objeto à superfície de separação, é 13. O que eu quero é o P', é a distância da imagem à superfície. Usando, então, a expressão que nós acabamos de apontar no resumo, eu tenho P' sobre P, é N observador sobre N objeto, tenho lá P' sobre 13, igual a 1 sobre 0,3, passando esse 13 para cá, eu tenho 13 sobre 1,3, que é 10. Então, olha lá, como era esperado, o peixinho vai ser visto pelo Pedro Henrique a 10 centímetros de profundidade, que é menos que 13. Ele vê o peixinho mais perto da superfície de separação. Agora, o item B pergunta o contrário, né? Como é que o peixinho vai ver o Pedro Henrique? Os olhos do Pedro Henrique. Então, agora o Pedro Henrique é o objeto. Então, o índice de refração do meio onde está o objeto é o ar, que vale 1. E o peixinho agora é o observador. E o índice de refração do observador, então, é o da água, que é 1,3. Aqui uma inversão, né? E a distância do objeto à superfície agora é do olho do Pedrinho até a água, que é 50 centímetros. E o que eu quero é a nova distância do olho do Pedrinho até a superfície da água, visto pelo peixinho, a P'.
Fazendo as mesmas contas aqui, P' sobre P, N observador sobre N objeto, e agora uma inversão aqui de quem é observador e quem é objeto, né? P' sobre 50, 1,3 sobre 1, passo 50 multiplicando para cá, vai dar 65. Como era esperado, o peixinho vê os olhos do Pedrinho, do Pedro Henrique, a mais de 50 centímetros. No caso aqui deu 65. Imagine que você é um índio tentando pescar um peixe. Pescar, mas assim, com uma flecha, caçar um peixe, né? Com uma flecha ou com uma lança. Você não deve atirar a flecha ou a lança aonde você está vendo o peixe. Por quê? Porque ele está mais próximo, aparentemente mais próximo da superfície do que realmente ele está. Se você quer realmente acertar o peixe, você deve mirar um pouco para baixo dele. E é claro que a prática de um índio que faz isso, né, de um caçador, vai levá-lo a mirar um pouco mais para baixo, na proporção adequada para que ele acerte o coitadinho do peixe. Tá certo? Legalzinho o exercício, né? Esse agora caiu na Universidade Federal do Ceará. Uma folha de papel com um texto impresso está protegida por uma espessa placa de vidro. Tá aqui, ó, a placa de vidro, né? Espessa. E uma folha de papel aqui embaixo. A lâmina de vidro é um dióptro plano. O índice de refração do ar é 1 e do vidro 1,5. Se a placa tiver 3 centímetros de espessura, a distância do topo da placa à imagem de uma letra do texto, quando observada na vertical, é. Então, veja, tem aqui o olho de um observador e ele pergunta: uma letra que está aqui na folha de papel vai ser observada a que distância do topo da placa? Bom, a placa tem 3 centímetros de espessura, mas a gente sabe que a letra aqui no fundo de papel vai ser vista a menos de 3 centímetros. O vidro aqui é como se fosse a água, né? É mais refringente que o ar. Nós vamos ver o objeto a uma distância menor da superfície de separação dos dois. Vai ser menos que 3 centímetros. Vai haver um encolhimento aí desse objeto, dessa imagem. É um teste, ele pergunta 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu já tiraria o 3, o 4 ou 5, né? Tem que ser menos que 3. Então, as alternativas corretas só podem ser 1 e 2. Vamos lá, então. Bom, as letras da folha de papel são os objetos observados por quem está lá acima da lâmina de vidro, né? Então, a gente pode dizer que a distância do objeto até a superfície de separação é 3, e o que eu quero é a pelinha. O pelinha é a distância da imagem até a superfície de separação. Quem é o objeto? O objeto é algo que está ali no vidro, né? Então, o índice de refração do meio em que está o objeto é o vidro, portanto, 1,5. Quem é o observador? É alguém que está lá no ar. Então, o índice de refração do meio onde está o observador é o índice do ar, que é 1. De novo, usando a expressão do dióptro plano, P' sobre P igual a N observador sobre N objeto, eu tenho P' sobre 3, 1 sobre 1,5, pimba, P' igual a 2. Tinha que ser menos que 3, como a gente tinha dito, encontramos 2. E, portanto, então, qual é a alternativa correta? Tem B, 2 centímetros. A gente já tinha dito que as alternativas só poderiam ser A e B, 1 e 2, não é? Então está aqui, alternativa correta, 2 centímetros. Antes de resolver esse aqui, caiu no Mackenzie, em São Paulo, escreva aí para mim o que vocês estão achando desse assunto de dióptro plano. Me parece tranquilo, né? É claro que para mim, que sou professor, é fácil dizer isso, sacanagem, né? Mas me parece um assunto tranquilo. Basta que você lembre essa expressão que relaciona a distância do objeto à superfície e a distância da imagem à superfície. Não tem grandes problemas, né? É um assunto até legal, bem tranquilo. Mas escreva aí o que você acha, tá bom? Eu tenho aqui esse do Mackenzie. De acordo com o desenho a seguir, consideremos para um determinado instante a seguinte situação. Admitindo-se que A seja uma andorinha que se encontra a 10 metros da superfície livre do líquido. P seja um peixe que se encontra a uma profundidade H minúsculo da superfície S. 3. N igual a 1,3 seja o índice de refração absoluto da água. Por enquanto é isso que ele diz. Vamos ver o que ele pede para nós. Aqui o enunciado continua, né? Então podemos afirmar que, item A, o peixe verá a andorinha só se tiver a 10 metros de profundidade. Olha, pessoal, a gente até pode resolver isso, né? Mas está na cara que está errado, né? Quer dizer, o peixe só vê a andorinha se ele tiver 10 metros de profundidade. Se tiver a 12, não vê. Se tiver a 5, não vê. Está na cara que esse item está errado, né? Mas tudo bem. Item B. O peixe verá a andorinha a uma altura aparente de 5 metros. Bom,
Isso exige um certo cálculo, vamos ver, né? Item C. O peixe verá andorinha a uma altura aparente de 13 metros. Os itens B e C são excludentes, ou um ou outro, né? Ou o peixe vê a andorinha a 5 metros de altura ou vê a 13. Vamos ver depois qual é a resposta. Item D. O peixe não verá a andorinha, pois a luz não se propaga de um meio mais refringente para... Isso aqui viajou na maionese, né? O peixe não verá a andorinha, então está dentro da água, não vê a andorinha. Bobagem, né? Esse aqui é outro item que a gente pode de cara jogar fora. E olha a explicação dele. Porque a luz não se propaga de um meio mais refringente para outro menos refringente, menor refringência. E está dizendo que a luz não se propaga da água para o ar. Besteira, né? Então, se eu acendo uma lanterna dentro da água, a luz não vai para o ar. Ou então, se o objeto está dentro da água, ele não é visto fora da água. É uma grande besteira, né? Eu já posso riscar os itens A e D. E o outro, ele diz que o peixe, o item E, verá a andorinha a uma altura aparente de 26 metros. Bom, vamos julgar cada um deles. Eu jogaria fora de cara os itens A e D. Como o item A nós já julgamos que é bobagem, vamos ver o item B. Será que o peixe vê a andorinha a uma altura aparente de 5 metros? Vamos lá. O peixe é o observador. Então, o índice de refração do meio onde está o observador, que é a água, é 1,3. A andorinha é o objeto observado. Então, o índice de refração do meio onde está o objeto é o ar, portanto, o índice de refração é 1. A distância da andorinha até a superfície é 10 e eu quero saber que a distância aparente ela é vista pelo peixe. Vamos lá, fazer as contas aqui. P' sobre P, N observador sobre N objeto, P' sobre 10, 1,3 sobre 1. Daqui eu tiro que P' é 13, tá certo? 13 metros. Então, isso realmente está errado, né? O item B está errado. Ele diz que é 5 metros. E não, são 5 metros, não, são 13. Muito bem. Vamos ver. O item A já disse que estava errado, né? O item B, então, discutimos aqui, está errado. O item C. O peixe verá a andorinha a uma altura aparente de 13 metros. Opa, é isso que a gente encontrou agora. Então, essa é a alternativa correta. A gente já tinha dito que o E está errado, né? E o item E, verificamos agora, que a altura aparente não é 26 metros. Então, a alternativa correta, item C.